Tenho muito gosto em estar aqui, por duas razões. Primeiro, porque participo na homenagem ao professor Carvalho Guerra. Estão a ouvir? Sim, sim. Primeiro por isso. Tenho sempre um gosto enorme em rever o professor Carvalho Guerra. Hoje vemos menos do que em tempos, mas lembramos-nos sempre um do outro. E, portanto, tenho esse prazer, que é um prazer muito importante. E depois tenho muito gosto em ver-vos, porque gosto sempre de verificar que, primeiro, as caras mudam muito menos do que o que se pensa. E não tenho nenhuma teoria sobre isso, mas constato, e, portanto, é uma espécie de evidência empírica que eu não me lembro dos vossos nomes, mas lembro-me de muitas caras. E não sei porque eu lembro mais das caras das mulheres do que dos homens. Eu estava a pensar nisso porque também é verdade que há mais mulheres que homens e, portanto, eu não sei se esta constatação é apenas enviesada pela amostra ou porque há qualquer coisa que me fica sem eu saber. E é muito raro para mim, até estava a pensar se alguma vez, tive assim o gosto de falar com ex-alunos meus e ex-alunos já de há, com rigor, se falarmos com rigor, alguns de vocês foram meus alunos em 1984. Não sei se alguém foi meu aluno antes de 1984. Sim. Mas não foi aqui. Foi noutra escola. Como vocês sabem, eu comecei a minha carreira académica. Para mim, na altura, foi incrível, porque foi o princípio da minha carreira profissional na Universidade de Porto. Primeiro na Faculdade de Ciências, no Departamento de Matemática, estive associado durante 3 anos, e depois na Faculdade de Engenharia, no Departamento de Engenharia e Química. E nessa altura tem um conjunto de anos de aulas, até 1983, e portanto depois em 1984 dei aulas a muitos de vocês, não sei quantos. A quantos de vocês eu dei aulas em 84? E portanto, a vocês eu dei aulas, lembrava-me ainda agora, numa cadeira no início chamada Introdução à Economia e depois no último ano numa cadeira que se chamava de Marketing e que se fosse em português como devia ser seria Mercadologia, só que o português antigo já não se usa e portanto Marketing ficava melhor e fica ainda hoje. E lembro muito bem desses tempos e lembro da importância que na altura eu achei e continuo a achar que a escola teve. E, portanto, tenho um gosto muito particular em estar convosco, não só com os 84, como com os outros. Se bem me recordo, não tenho muito bem a certeza, posso verificar as minhas agendas, porque eu guardo as agendas sempre, e na altura ainda eram analógicas, mas ainda as tenho. Eu julgo que a última vez que dei aqui uma aula foi em 1980. Se bem me recordo. Mas já não foi à licenciatura, depois tinha aqui umas aulas especiais a mostrar. Mas isso não importa. O que importa é que muitos de vocês foram meus alunos e eu raramente tenho a oportunidade de estar com aqueles que ensinei alguma coisa, sempre com a esperança de ter impacto na sua vida, porque no fundo é por isso que nós ensinamos. E ter a oportunidade de saber se tive impacto, bastante até saber que vocês estão aqui e estão a olhar para mim, já é um prazer incrível. Antes de eu também daqui um bocadinho vou dar uma aula pequenina, mas foi por isso que me
convidaram e eu disse que uma pequenina. Mas antes disso eu não queria deixar de anotar algumas coisas. Vocês repararam com certeza que quando o professor Carvalho Guerra respondeu à honra que lhe foi feita por vocês, falou de outras pessoas. O que é uma característica muito interessante, algumas pessoas. E é apenas algo que eu também gostava de anotar. Eu conheci o professor Carvalho Guerra em 1972. Era aluno ainda, finalista, em Engenharia Química, e o professor Carvalho Guerra, nessa altura, deu aulas em Engenharia Química, e, portanto, deslocava-se até à Rua dos Bragas, não sei se era grande sacrifício, provavelmente cultural era, e dava umas aulas a um grupo de alunos do último ano que tinham optado pela Engenharia Química, Bioquímica, na altura era a opção de Bioquímica, e eu não estava nesse aluno. Eu tinha optado por refinação de petróleo. Portanto, a minha especialização é a refinação de petróleo. Mas conheci o professor Carvalho Guerra nessa altura. Um dos meus colegas mais próximos foi aluno do professor Carvalho Guerra, e hoje em dia está nos Estados Unidos, o António Fernando Ribeiro Moreira, presumo que se lembra ainda dele. E falávamos muitas vezes do professor e das aulas do professor, e eu fui-me interessando, e de vez em quando ouvi umas coisas e tal. Foi aí que eu conheci e encontrá-lo depois, muito mais tarde, quando foi da iniciativa do desenvolvimento da Universidade Católica do Porto, primeiro com os cursos de gestão. Foram as primeiras iniciativas que a Católica fez no Porto, muito antes do Direito. E depois, não estive envolvido com o Direito, mas estive envolvido aqui com a escola, com a criação da escola. E, portanto, tive também a oportunidade de conhecer o professor Carvalho Guerra e de apreciar uma qualidade do meu professor, que todos conhecem bem, e, portanto, o professor, nesse sentido, posso servir de exemplo para um tipo de comportamento ou de figura que hoje vai muito de moda, que é o empresário, ou, como também se diz agora, empreendedor. E o professor Carvalho Guerra foi dos pouquíssimos, dos raros membros da academia, professores universitários, que eu conheci, que melhor representa o empreendedor. Isto é importante porque, primeiro, demonstra que o empreendedor não se confina à atividade económica, à atividade das empresas ou dos negócios. O empreendedor pode empreender, isto é, tornar empresas numa realidade em qualquer mundo, até no mundo académico, e o professor Carvalho Guerra é um exemplo disto. E ele sempre praticou esse empreendimento renovado, porque estava sempre metido em coisas novas, de forma exemplar. E, portanto, se vocês quiserem algum dia estudar um empreendedor, se alguém quiser fazer uma tese de doutoramento sobre ser empreendedor, o professor Carvalho Guerra serve muito bem como um dos casos exemplares para a pesquisa que quiserem fazer. Como vocês o conhecem bem, portanto, veem o que é um empreendedor. Eu digo isto porque hoje em dia fala-se muito de empreender, fala-se muito de fazer coisas novas, de inovar, e o professor Carvalho Guerra sempre fez isso. E não é por facto de, na altura, ser funcionário público que não fazia isso. Não é nada que os funcionários públicos serem inovadores e empreendedores, como o professor Carvalho Guerra foi. E, portanto, são essas características que eu gostava até mais de salientar nele, porque são características que eu conheci muito bem e, portanto, eu conheci bem enquanto empreendedor, enquanto criador de coisas, de atividades, de objetos que antes não existiam e passaram a existir depois de eu passar. E, portanto, eu não sei quantos de vocês são assim, mas gostava de saber. Porque eu vocês já vos conheci, portanto, eu gostava imenso de saber quantos de vocês acham que, até hoje, fizeram coisas que me podiam levar a ver, dizendo, olha, fui eu que fiz isto, fui eu que imaginei isto e está aqui. Quantos de vocês fizeram isso? Não têm que ter feito. É apenas minha curiosidade. Eu agora queria compreender onde vocês estão, antes de decidir aquilo que vos vou falar.
Quantos de vocês se tornaram empreendedores, inovadores? E repito, não tem que se criar empresas para ser empreendedor. Basta poder dizer, olha, eu fiz isto, que antes não havia e agora existe, porque eu, ou eu e outros, vimos antes de vermos e agora podemos mostrar a quem quer ver. Quantos de vocês se acham assim, ou fizeram assim, aqui e agora? Alguns. Depois conheci o professor Carvalho Guerra como gestor, diretor. E o professor Carvalho Guerra é o típico dirigente da empresa portuguesa. Portanto, o professor Carvalho Guerra é um gestor português. E daqui um pouco, portanto, muito provavelmente o objeto da minha pequena aula será sobre o que é ser gestor português. E, portanto, o professor Carvalho Guerra, nesse caso, é um exemplar do gestor português. E o gestor português tem certas qualidades interessantíssimas que o professor Carvalho Guerra tem completamente. Portanto, mais uma vez, se alguém quiser fazer uma tese de doutoramento, um trabalho de pós-doutorado sobre o gestor português, pode estudar a obra do professor Carvalho Guerra, pode o entrevistar, que é sempre útil, até o pode pôr em filme, para a posteridade, porque há poucos gestores assim que são tão genuinamente do lugar de onde são. Tendo, entre aspas, estudado lá fora, não é? Porque o professor Carvalho Guerra é, nesse sentido, muito cosmopolita. E até fala inglês. E continua hoje, ao contrário de muitos pensam, a ser uma qualidade que não é tão trivial como isso. Mas eu não vou falar agora dessas qualidades porque ficam para a aula. E depois conheci o professor Carvalho Guerra também como professor. E mais uma vez aí como professor, porque assisti a aulas dele e porque aprendi muito com ele. O professor Carvalho Guerra ensinou-me, por exemplo, uma coisa que mais ninguém soube ensinar, que era o que era ser académico. Eu não me tornei académico formalmente, eu não fiz carreira académica, mas não tenho dúvida nenhuma que sou académico. E sou porque fui treinado pelo professor Carvalho Guerra. Portanto, o resto, podemos ter trabalhado em conjunto e fizemos muito, mas nisso ele foi o meu professor. Portanto, ele ensinou melhor do que ninguém o que era ser membro da academia, o que era ser professor, o que era servir os alunos, o que era servir o conhecimento das gerações futuras, o que era o gosto de aprender aquilo que não se sabe para ensinar aos outros. Isso foi com ele que aprendi. Não aprendi com mais ninguém. E pude ser ensinado por pessoas muito competentes, mas nunca ninguém me ensinou isso. Eu acho que o professor Carvalho Guerra deve ter ensinado isso a muita gente, espero que sim. E por acaso não gostava de saber quem é que agora faz isso, porque se não se ensinar o que é ser académico, a academia pode desaparecer. Bom, portanto, eram as coisas que portanto, o professor Carvalho Guerra, para mim, é um académico exemplar. Portanto, é aquilo que eu acho que deve ser um académico. E, portanto, se eu quisesse ser um académico mesmo, tinha que ter um carro mais fraco do que eu tenho. Portanto, eu tento ser, mas não consigo ser. Porque até nisso há um certo gosto de ser académico. Muito bem. Portanto, isto é a minha pequenina homenagem ao professor Carvalho Guerra. É lembrar das três coisas que eu acho em que ele representa o caso exemplar, o exemplar do empreendedor e do inovador, o exemplar do gestor português e o exemplar do académico. Portanto, são três qualidades que eu considero tanto, que acho extravagante, que se encontrem numa mesma pessoa. E, principalmente, eu ter podido aprender e trabalhar com essa pessoa durante muito tempo. Muito bem, portanto, esta é a minha primeira parte, em que eu gostava de me associar à associação, porque acho notável a vossa iniciativa. E estou aqui muito por isto. Mas também estou aqui por vocês, isto é, principalmente por aqueles que foram meus alunos
e que, portanto, de certa forma, cruzaram-se na vida comigo. Tivemos momentos juntos há tantos anos. E uma das coisas que eu gostava de vos contar é aquilo que eu aprendi no entretanto. Nós já não nos vemos há muito tempo, e às vezes quando nos encontramos depois de não nos vermos há muito tempo, principalmente aqueles que são amigos, costumamos contar uns aos outros o que é que aprendemos, o que é que fizemos. Portanto, eu já há pouco fiz essa pergunta, vou fazer-vos mais umas perguntas para ver se fico a conhecer melhor em termos da vossa história desde essa altura até agora. E, portanto, o que é que eu aprendi desde a altura em que eu vos pude ensinar algumas coisas? Eu desempenhei, portanto, os cargos de administrador de uma empresa administrador delegado de uma empresa multinacional italiana até 94, ano em que decidi aposentar. E exerci, portanto, ainda um outro papel, o papel de sócio e de administrador de uma empresa portuguesa, a Economol, que falava o professor Cavalho, de 85 a 90, portanto, deixei essa ocupação e esse papel em 90, continuei até 94 na minha atividade executiva, depois passei a administrador executivo durante 10 anos ainda na mesma empresa italiana, fui também administrador de outras empresas e decidi em 94 que queria voltar a ser aquilo que deveria ter sido, porque eu nunca quis ser executivo e fui, e, portanto, durante 20 anos, mas acho que isso foi uma espécie de desvio que eu fiz para chegar ao sítio onde cheguei. E o sítio onde cheguei foi o de perceber que a gestão é uma arte. E, a mim, talvez pela minha formação em ciência e engenharia, demorou muito tempo a perceber isso. Portanto, uma das coisas que eu aprendi, e aprendi não só enquanto pratiquei a arte de gerir, como depois, porque desde 95 que eu me dedico quase exclusivamente à vida académica, passando pelo menos metade do meu tempo a fazer pesquisa, como se diz no Brasil, porque no Brasil, se disser investigação, pensam que se é polícia, e, portanto, a fazer pesquisa. E o resto do tempo eu ensino, escrevo e participo de outros modos na vida das escolas com que me associei. Mas, portanto, descobri isso. E isso para mim foi uma descoberta muito importante. Descobri depois que há uma forma de gerir, há um modo de gerir e há um objeto da gestão em que se revelam todas as qualidades da gestão. Portanto, onde se podem observar melhor, onde se podem viver melhor. E que é a gestão da empresa multinacional. Portanto, na empresa multinacional, quando se dirige uma empresa multinacional, muitos dos elementos que compõem a atividade, a vida, a qualidade da gestão e do dirigente revelam-se de modo que é muito mais difícil de ver na empresa local, na empresa do país. E isso foi uma grande descoberta para mim também. Uma outra coisa que descobri, que na altura que vos ensinava não tinha ainda descoberto, portanto não podia ensinar, é que eu ainda fiz parte de uma geração em que fiz uma coisa antes de haver o primeiro livro que ensinava a coisa que eu fazia. O primeiro livro sobre gestão de empresas multinacionais é publicado em 1987 e nessa altura eu já tinha 3 anos de dirigente de uma empresa multinacional. E, portanto, eu pertenço a uma geração, que cada vez é mais rara, das pessoas que podem dizer eu fiz uma coisa, ou seja, eu participei num filme antes de haver um livro em que se fazia um filme. Que é uma coisa difícil em filme, mas que na vida não é. E, portanto, eu vim depois a aprender que muitas das coisas que eu fiz e que vi outros fazerem não estavam ainda estudadas e vieram a ser estudadas depois, e mesmo quando eu mais tarde voltei à escola, eu voltei sempre à escola. No meu caso, eu aprendi formalmente direção de empresas ou gestão de negócios na London Business School e regressava lá regularmente até 93, que foi a última vez que eu lá estive, um ano antes de me reformar ou de me aposentar.
E aprendi que se sabia muito pouco ainda sobre gestão de empresas multinacionais. Exatamente porque era uma coisa relativamente recente e porque é muito difícil de estudar, a não ser que se tenha feito. E decidi então que queria voltar à escola, ia voltar à escola para estudar, pesquisar e ensinar gestão de empresas multinacionais, porque era uma coisa que eu tinha feito e em que eu podia ter um impacto grande, e eu sempre me preocupei muito com o impacto que tenho, principalmente em relação aos meus alunos. É uma das coisas que eu aprendi com o professor Carvalho Guerra, sobre o que é ser membro da academia e professor. Porque se nós não temos impacto na vida das pessoas a que ensinamos, estamos a fazê-las perder tempo, entre outras coisas. E, portanto, eu entendi que era a coisa que eu podia fazer, que poucos outros poderiam fazer, porque a minha vida, a minha história, a minha carreira, os acasos de tudo o que me foi acontecendo, me prepararam particularmente para isso. E, portanto, é o que eu faço desde essa altura, desde 95. Passei uma parte do meu tempo aqui, no Porto, foram tempos muito interessantes de desenvolvimento da Universidade Católica no Porto, com o professor Carvalho Guerra, de ensino na altura, no início, digamos, no fim da primeira licenciatura em gestão, na Foz, onde eu dei aulas durante muitos anos, e, digamos, eu associei também desde essa altura uma escola em Fontainebleau, que se chama INSEAD, que muitos de vocês conhecem, pelo menos de nome, e sou lá professor desde essa altura, ainda que desde 2008 decidi também ser professor no MIT, portanto passo uma parte do meu tempo no MIT, onde ensino, e uma parte do meu tempo em Fontainebleau, onde ensino, uma parte do meu tempo no Brasil, onde reflito e escrevo, porque é o lugar onde eu hoje de facto escrevo, e também por cá, que é a minha terra. E, portanto, agora ficaram a saber muito mais do que eu sei de vocês. Quantos de vocês são gestores, dirigentes, em português moderno, managers? Só para saber. A qualquer nível, não é preciso ser de topo. Dirigem pessoas na vossa atividade. Quantos de vocês? Muito bem. E quantos de vocês são engenheiros? Muito bem. Não, engenheiro no sentido de praticar engenharia, de fazer coisas técnicas, de aplicar mais diretamente os conhecimentos que se aprenderam aqui e depois daqui. Foi isso que eu perguntei. Engenheiros alimentares. Agora, se voltar a fazer pergunta, há muitos minutos a trabalhar. Muito bem. Portanto, já conheço agora um pouquinho o que estão a fazer, só isso. Eu vou então aproveitar apenas, vou utilizar apenas 10 minutos agora para dar uma pequena aula em 10 minutos. E depois gostava muito se pudéssemos ter o resto do tempo, tinham dito que eram 45 minutos, e portanto depois ainda poderíamos ter 20 minutos, que gostava de ter diálogo convosco, que era para poder também lembrar-me de ter estado aqui. Porque se eu soltar a aula depois posso me esquecer. E eu não me queria esquecer deste momento, quem sabe se haverá outro para si. Portanto, eu vou intitular a aula, as aulas devem ter um título, isto é uma aula importante, e, portanto eu vou intitular a aula Os Dirigentes Dirigidos. E, portanto vou falar sobre isso. Um dos conceitos mais interessantes que nós podemos desenvolver quando estudamos as empresas, que são as organizações que eu estudo, principalmente as empresas com fins lucrativos, é o conceito de gestão. Por estranho que possa parecer, não é muito claro ainda hoje, mesmo na academia, o que é gerir. E desde os tempos em que os primeiros académicos, autores, que tentaram aplicar métodos próximos do método científico, ou o método científico, à compreensão das empresas,
e do desempenho dos dirigentes, que há uma certa confusão sobre o que é gerir, o que é ser um dirigente. E não posso esquecer de uma conversa que tive com minha mãe, quando um dia visitei meus pais e disse: estou muito contente porque passei a ser administrador. E tinha na altura 29 anos, era nos 20. E minha mãe disse-me: mas o que é isso? E eu disse-lhe. E quando eu acabei de dizer, minha mãe virou-se para mim e disse: mas não tens de trabalhar? Porque minha mãe estava preocupada que a minha descrição não era exatamente aquilo que para ela era trabalho, porque eu tinha que fazer umas coisas estranhas, falava muito de estar na secretária, na mesa, e até eu próprio, na altura, tive dificuldade em explicar o que era ser administrador, o que era ser dirigente de empresa, porque mesmo eu devo dizer que quando aceitei o cargo, não sabia muito bem o que estava a aceitar, porque também quem me convidou não me soube explicar muito bem o que era. E, portanto, uma das coisas que eu fui percebendo é esta limitação de conceito e, talvez pela minha própria formação, eu não descansei até encontrar uma definição do que é gerir. E, talvez como reflexo da minha própria limitação, demorei até há 2 anos para definir o que é dirigir uma empresa. Mas há 2 anos, finalmente, escrevi uma definição com que estou satisfeito e que estou neste momento a passar um texto que devo publicar para o ano. E, portanto, gostaria de ensinar, começar por partilhar convosco o que é gerir, ou o que é gestão. A gestão é uma arte disciplinada que consiste na realização de um desempenho coletivo superior àquele que naturalmente aconteceria. Portanto, a gestão é uma arte disciplinada. E com disciplinada, eu quero dizer que usa uma linguagem rigorosa e um modo de ver sistemático. Portanto, é uma arte, mas uma arte disciplinada, que consiste na realização, na criação, de um desempenho coletivo, isto é, de uma companhia, superior àquele que naturalmente aconteceria. E nesta definição, aquilo que pode ser problemático é a expressão que naturalmente aconteceria. E o que eu significo com que naturalmente aconteceria era que aconteceria na ausência da gestão. Porque nós não nos podemos esquecer que, enquanto seres humanos, somos sociais, coisa que me ensinaram desde que eu era muito novo. Se vocês repararem, nós temos tendência a viver e a fazer em conjunto com outras pessoas. Raramente vivemos a vida inteira sozinhos, ou fazemos sempre coisas sozinhos. Para nós é natural fazer coisas com outros. E, portanto, o desempenho coletivo é para nós tão natural como o desempenho individual. E quando estamos em conjunto, quando somos uma companhia, temos um desempenho coletivo. E a questão é, o que é o desempenho natural de um coletivo, de uma companhia, na ausência de um dirigente, de um gerente, um gestor. Isto é a expressão que se usa no Brasil e que, aliás, muito interessante, porque podíamos usá-la em Portugal. E o comportamento coletivo, na ausência do gerente, é aquele que a companhia de pessoas pratica na presença de um certo ambiente. E esse ambiente tem, por exemplo, uma enorme componente
cultural. Tem uma componente institucional, uma componente histórica, uma componente natural no sentido da natureza, das coisas, daquilo que nos rodeia e que constitui a parte física do mundo interior. E, portanto, quando nós estamos em conjunto, utilizamos saber coletivo sobre o mundo, sobre as coisas, e esse saber coletivo informa o nosso agir em companhia, como coletivo. Ou seja, todos os povos têm um saber coletivo das coisas do mundo, a que chamamos cultura. E o maior formador do nosso comportamento coletivo é a cultura a que pertencemos. É certo que o ambiente físico, o momento histórico, as instituições a que pertencemos, como indivíduos e como povo, também têm impacto no comportamento coletivo, mas é a cultura, portanto, o conhecimento coletivo tácito sobre as coisas, sobre o mundo, sobre o que é ser humano, o que é ser pessoa, o que é o tempo, o que é o espaço, o que é a linguagem. São esses conhecimentos que chamamos de cultura que informam muito o nosso comportamento coletivo. E, portanto, todos os povos se comportam coletivamente de modo diferente. Porque, representando culturas diferentes, sendo povos diferentes, praticam o desempenho coletivo de modo diferente. E, portanto, qual é o papel do dirigente de uma companhia, do dirigente de um coletivo de pessoas que quer fazer qualquer coisa? É o de garantir que esse comportamento é diferente daquele que seria culturalmente natural. Portanto, a atividade de um dirigente é sempre a criação de um comportamento artificial. Porque se for natural aquilo que o dirigente promove, o dirigente não tem qualquer impacto no coletivo que dirige. E, portanto, a questão mais interessante é de saber se um dirigente é ele próprio agente da cultura e, portanto, não dirigente, ou se consegue dirigir não pertencendo à cultura a que pertence. Porque se pertencer, e se for agente dessa cultura, não consegue dirigir. Porque aquilo que vai promover é aquilo que naturalmente aconteceria. Porque é agente da própria cultura, como todos somos. E nesse caso apenas tem um título. Chama-se dirigente. Mas não é dirigente, é dirigido. Dirigido como os outros que dirigem. Dirigido por uma coisa que não vê, que não se vê, que é a nossa cultura e a nossa história. São as duas coisas que nós não podemos ver e que mais formam o comportamento enquanto coletivo. Portanto, o trabalho de dirigir é um trabalho semelhante, se quisermos, à negentropia. Isto é um trabalho, e por isso é um trabalho profundamente cansativo. Porque a energia tem que se gastar, senão não há modo de criar ordem. E a ordem é o conjunto que se comporta de modo antinatural. Porque o comportamento natural seria outro. E, portanto, nós não conseguimos verdadeiramente dirigir se não formos capazes de ver a cultura de que somos parte. E a maior limitação do dirigente é ser profundamente local. Porque enquanto dirigente, enquanto gestor, acrescenta pouco. E, portanto, a maior parte dos dirigentes são dirigidos.
Porque, ainda que se convençam, ou possam convencer outros, de que estão a promover um comportamento diferente, superior, àquilo que naturalmente acontecia, não estão. Porque são apenas agentes da cultura e da história de que todos fazem parte. E, portanto, ainda que possam ter o título, fica apenas o título. E é por isso que há um modo de ser português enquanto elemento de uma companhia, de uma empresa. E há um modo de ser um gestor português. Mas se o gestor português for português enquanto gestor, não é gestor. Como o gestor francês, se for francês enquanto gestor, não é gestor. É apenas mais um da companhia. E nós temos muita falta de gestores. Portanto, aprendi também, ao longo do tempo, que uma das peças que nos falta, enquanto povo, é uma peça de melhor qualidade de gestão. Como não se pode comprar a peça, a construção não está muito boa. E então a construção, estando está bem, se tudo está bem, não está mal, se tudo está mal. Mais uma vez, é ausência de direção. Porque quando está tudo bem, nós estamos bem. E quando está tudo mal, nós estamos mal. Mas para isso não é preciso ninguém nos dirigir. Basta ser e estar. E quando um dirigente, seja de uma grande coletividade, seja de uma pequena empresa, diz: o nosso desempenho está mal porque o mercado está mal. A pergunta deve ser: mas é natural que quando o mercado está mal, o desempenho esteja mal. Portanto, o senhor está a fazer o quê? Porque nós não precisamos que nos digam que quando o vento está para a direita, o barco vai para a direita. Nós queríamos ir para a esquerda. Metaforicamente falando. Portanto, a maior parte de nós, enquanto dirigentes, somos como o peixe na água. E um dos problemas do peixe é que não sabe o que é água. E não sabe o que é água porque é peixe. E quanto mais peixe for, menos sabe o que é água. Se vocês imaginarem a conversa que poderíamos ter com o peixe, perguntando como está a água, provavelmente o peixe olharia para nós e perguntaria como está o quê? Porque vocês reparem que o peixe só pode ter conhecimento do que é água se sair lá. O que para um peixe não é boa notícia. E é por isso que os peixes morrem ilustrados e não conseguem ensinar aos outros peixes que é melhor não sair da água. Que é uma velha tese, que é melhor sermos ignorantes. Que é a tese dos peixes. Feliz mas peixe, que é bocadinho ignorante da água. Vocês, se pensarem um pouco, verificam que o peixe não tem ideia da razão da sua morfologia, porque não sabe que está desenhado assim, porque é peixe. Porque não sabendo o que é água, não pode perceber que tem a forma que tem, por ser o que é. E principalmente porque está na água. E nós somos como peixes. Isto é uma das coisas mais interessantes e que eu aprendi, é que aos portugueses está vedado o compreenderem o que é ser português. A não ser que saibam. E, portanto, o principal valor de sair de Portugal não é ir aprender lá fora, mas é descobrir o que é ser português. E é apenas quando se sabe o que é ser português que um português pode dirigir outros portugueses. Ou seja, só o peixe que percebe as propriedades da água consegue que o comportamento do cardume seja superior àquele que naturalmente deveria ser. Não há hipótese nenhuma para um peixe
que desconhece o que é a água, provocar tal superior comportamento. E, portanto, nós precisamos muito de fomentar que as pessoas mais novas, ou que as pessoas que ainda possam, vão lá para fora, não para ficarem lá fora, ou para arranjarem trabalho lá fora. As pessoas que devem ir lá para fora, se sonharem, um dia dirigir outras pessoas portuguesas. Também dizer dirigirem pessoas de qualquer nacionalidade. Porque quando o peixe descobre o que é água, percebe o que é o ar. Porque conhece a água. Pode sempre comparar o ar com a água. E, portanto, pode dirigir a saber. Transforma-se, de certo modo, num peixe voador. E, portanto, um peixe voador pode, eventualmente, dirigir peixes ou pássaros. Talvez não com o mesmo gosto, mas provavelmente com a mesma eficácia. E, portanto, quando vocês julgam o comportamento e o desempenho dos vossos dirigentes, coisa que deveriam fazer muito, porque vai ser português não o fazer, era importante que compreendessem se quem vos está a dirigir vos está mesmo a dirigir, ou está apenas a ser parte da companhia com o título. E se quem vos está a dirigir não vos estiver a dirigir, não culpem necessariamente a pessoa, mas antes a sua história, porque se não estiver estado fora, ou se não tiver feito um esforço brutal de compreender a água em que é peixe, não pode dirigir outros peixes. E, portanto, todos aqueles que vocês que tiveram experiência, ou que de outro modo intuem o que é ser português, devem, tão cedo quanto possível, assumir o papel de dirigir outros portugueses, porque assim podem fazer com que os portugueses em conjunto tenham um desempenho superior àquele que teriam de outro modo e, portanto, terem o prazer de dirigir um coletivo de pessoas que assim criam, produzem, realizam coisas que não realizariam de outro modo. E era tudo que eu tinha a dizer. Ainda temos quase 15 minutos e gostava muito de termos um diálogo durante 15 minutos. Acho que até podemos ter mais do que 15 minutos, por causa disso. Eu vou aproveitar. Eu tomei 3 ou 4 notas, porque acho que me deu aqui algumas coisas a pensar e não vou amassar as pessoas. Mas eu fiquei com 2 perguntas enquanto estava a falar. A primeira é: como é que nós conseguimos despertar ao dirigente dirigido a consciência de que é dirigente dirigido? Ou seja, como é que nós explicamos ao peixe que ele não sabe o que é a água, para usar a sua metáfora? A segunda pergunta, que se calhar não é possível responder agora, mas que eu deixava aqui, é então, já que têm andado a pensar nisso, o que é isto de ser português? Se nos conseguir dar aqui algumas luzes, porque eu acho que alguns de nós gostariam de saber. Não sei se... Uma das dificuldades que nós temos de dirigir, digamos, de informar o dirigente que não está verdadeiramente a dirigir, porque sentimos que o nosso desempenho está, quiçá, pior do que ele estaria na ausência do dirigente, é porque somos portugueses. Porque isto é, a qualidade do peixe que nós somos, não informar o peixe líder do cardume que está aí para onde nós iríamos de qualquer modo. E uma das razões para isso é muito ligada ao nosso ser português. Nós somos um povo de relações. Não somos muito povo de relações, nós somos um povo de relações. O que significa que valorizamos muito a relação entre as pessoas. Mesmo quando agimos profissionalmente e temos que desempenhar uma tarefa, aquilo que é português
e não só, mas português, estamos a falar de ser português, é desempenhar a tarefa sem prejudicar as relações das pessoas que desempenham a tarefa ou das pessoas a quem se destina a tarefa, que têm prioridade cultural em relação à tarefa própria. E eu devo dizer que eu próprio, por exemplo, afastei-me um pouco da Universidade Católica do Porto e da Universidade Católica quando percebi que as minhas iniciativas maçavam as pessoas que eram minhas amigas. Porque eu não deixo de ser português. A única diferença é que eu sei isto agora de mim. E, portanto, quando eu comecei a perceber que as pessoas apreciavam o que eu dizia, entendiam que as iniciativas que eu pretendia encetar eram úteis, mas havia qualquer coisa que as maçava, que as magoava, eu afastei-me. Porque, sendo português, percebo muito bem aquilo que faço. Mas lá está, eu não estava a dirigir a Universidade Católica, estava apenas a participar. Portanto, isso é, nós valorizamos muito a relação, que é uma qualidade de um povo. Há outros povos que não valorizam a relação, porque valorizam, por exemplo, muito mais o indivíduo e a tarefa. Ou como alguns dizem, a transação. Não transação no sentido que usam os brasileiros a palavra, mas no sentido que essas portuguesas também tinham, mas transação no sentido da entrega de alguma coisa em troca de outra coisa, da troca. Por exemplo, o povo americano é um povo interessantíssimo, que eu agora conheço um pouquinho melhor do que conheci antes, porque uma das coisas que eu aprendi é que não se pode ter a noção de uma cultura sem lá estar. Isto é, o turismo não ajuda. O turismo, quando muito, dá-nos conhecer das coisas que são o resultado da história e da cultura, que aliás muitas vezes também chamamos cultura, isto é, os objetos de arte que são cultura, porque refletem a cultura de um povo. Mas o turismo não basta, estudar lá fora não basta, porque nomeadamente o estudo na universidade, isto é, na coisa que não é cultural, não é? Porque se é universidade universal, é muito mais parecido do que nós pensamos e, portanto, quando se está no meio universitário está-se um pouco protegido da cultura local. E, portanto, é quando se está a trabalhar lá fora e principalmente a dirigir lá fora, porque dirigir é influenciar o comportamento das pessoas. As pessoas têm vontade. E é quando tentamos influenciar o comportamento de pessoas inteligentes, que têm vontade, que percebemos aquilo que naturalmente as pessoas fazem, para onde orientam a sua vontade, como grupo. E é nessa altura que nós aprendemos isto. Mas para isso precisamos lá estar. Precisamos dirigir, precisamos viver. E, portanto, hoje conheço o povo americano um pouco melhor que conhecia antes. E é notável como, por exemplo, para o povo americano, a convicção cultural é de que o povo americano está melhor se cada americano estiver melhor. E é isso que torna os americanos profundamente individualistas. Porque é se eu estiver melhor, a nação está melhor. Enquanto que nós, culturalmente, estamos intimamente convencidos de que se a nação estiver melhor, nós estamos melhor. E por isso somos um povo muito mais coletivista. E estas diferenças importa apenas reconhecê-las, não. E são muito difíceis mesmo de compreender. Isto é, se eu vos disser o que é ser português, vocês vão ouvir e algumas coisas vão dizer, mas quem é que aquele tipo estava ali a dizer? Porque o peixe não gosta que lhe falem da água. E, portanto, eu não me importo de falar porque estou a dar uma aula também. Mas são algumas qualidades. Uma outra qualidade nossa muito interessante é o apreço que temos por hierarquia. Isto é, nós valorizamos aqueles que têm mais poder que nós. E fazemos isso positivamente. E há outros povos que não. Enquanto outros povos são diferentes. Por exemplo, os povos nórdicos
o povo israelita, são povos profundamente igualitários, em que a existência de pessoas com mais poder do que a generalidade das outras pessoas é reconhecida como uma necessidade, mas é considerada um prejuízo, não um benefício. E se vocês repararem, se alguns de vocês participarem ou tiverem como clientes empresas suecas ou norueguesas, desses povos, ou se participarem até como membros dessas empresas, verificam que nessas empresas os dirigentes não mostram que são dirigentes. Não têm um gabinete maior que o outro. Não têm um gabinete com mais janelas. Não têm um nome no parque automóvel reservado, que é uma coisa que na Suécia é considerada ridícula. Ao passo que não faz sentido ser dirigente em Portugal sem poder estacionar à pé da porta, porque a neve aqui é muito e, portanto, sempre sem ter um gabinete maior, se não tiver gabinete. Mas porquê que nós temos um gabinete maior? Porque os dirigidos esperam que o dirigente tenha um gabinete maior. Portanto, porque aquilo que é cultural é de todas, não é de alguns. Se fosse de alguns, não era cultural. E, portanto, há esse aspecto muito interessante. E um aspecto, por exemplo, muito, muito interessante da nossa, enquanto profissionais, é que nós percebemos há muito, como povo, que nós estamos cá para trabalhar. Que é uma constatação, como outra qualquer, cultural. Nós estamos cá para outra coisa que não para trabalhar. E, portanto, temos de trabalhar. O trabalho é um prejuízo. E, portanto, convém que trabalhemos pouco e muito limitados no tempo. E, portanto, vocês reparem que é por isso que damos diferença a quem tem poder, porque quem tem poder é que deve trabalhar o tempo inteiro. E, portanto, se eu tenho um chefe, o chefe é-me útil, porque às 5 ou 6 da tarde, quando eu saio no sentido de que vou fazer as coisas para que cá estou. Porque apenas estive a trabalhar para poder ter o tempo para fazer as coisas que verdadeiramente são aquelas que fazem estar cá. E então os chefes podem ter um gabinete maior, e um carro melhor, e um salário melhor, porque eles é que têm que pensar o que é que eu vou fazer amanhã. Eles é que me têm que dizer que se a máquina não está boa, é melhor mudar qualquer coisa. Porque eu, quando vou para casa, a última das minhas preocupações é a máquina. Tem outra. O que é muito interessante, porque nem todos os povos são assim. Isso é uma característica da nossa área. O que eu quero dizer é que, ao mesmo tempo, é muito fácil dirigir em Portugal, porque, como somos um povo que valorizamos quem tem mais poder, é muito fácil exercer o poder de nós. Mas, ao mesmo tempo, dificultamos a tarefa de quem tem poder porque lhe escondemos o facto de que não nos dirigem. Mas, em parte, escondemos isso porque também não damos tanta importância a essa parte da nossa vida. Damos importância a outra. E principalmente àquelas que nós dirigimos. A nossa família, os nossos filhos, os nossos amigos. Porque é quem dirige somos nós. Em conjunto. E nisso somos profundamente competentes. Depois temos outras qualidades. Eu não queria falar mais sobre o que é ser português, mas nós somos um povo policrónico, portanto, nós acreditamos que há vários tempos ao mesmo tempo, enquanto que muitos povos acreditam que há só um tempo e que esse tempo é sequencial infinito, outros povos acreditam que o tempo é circular, mas que só há um. Mas nós acreditamos que há vários ao mesmo tempo. E eu costumo dizer, na brincadeira, que a física moderna começa a descobrir que às tantas existe mesmo outro mundo, ao mesmo tempo que este mundo, noutra frequência, ou seja, noutro tempo. Quem vai de saber que um dia se prova que os povos como nós têm razão e há mais que um tempo ao mesmo tempo. Nós, entretanto, convencidos que há mais que um tempo ao mesmo tempo, estamos sempre seguindo um relógio que não é o relógio de todos. E, portanto, quando a reunião começa às 9, começa quando começar, mas não temos a sensação de que estamos atrasados. Portanto, quando chegamos a uma reunião às 9h15, estamos a chegar às 9h15, porque é a hora da reunião por aquele relógio. Porque eu acho que nós devíamos ter vários relógios. E, além disso, somos capazes de fazer processamento paralelo.
Não é? Porque nós, com toda a tranquilidade, estamos numa reunião a falar ao telemóvel até a dois. Porque, por exemplo, descobrimos que temos duas orelhas e que a boca não é um instrumento para ouvir. Porque, por exemplo, os dinamarqueses têm um problema, é quando falam não ouvem. E quando ouvem não falam. É por isso que quando vocês ouvem dois dinamarqueses a falar, quando um fala, o outro está calado. E quando o outro fala, o primeiro está calado. Porque o tempo só há um, é sequencial e finito. E, portanto, não podem falar ao mesmo tempo. Eu tento explicar sempre que nós não ouvimos com a boca nem falamos com os ouvidos. Mas não consigo. Que é o problema do conhecimento cultural. E vocês vão reparar que nós, às vezes, quando a nossa conversa é boa, começamos a conversar e a falar ao mesmo tempo. O que irrita profundamente os povos moratórios. Se vocês quiserem congelar-nos a comer, comecem a falar ao mesmo tempo que ele está a falar. E é interessantíssimo que no momento em que vocês começarem, ele para. E vocês não parem. E ele nunca mais fala. Se vocês conseguirem não parar de falar durante, sei lá, uma hora, o senhor não diz uma palavra. Acontece mesmo com alguns nórdicos. A não ser que já estejam habituados a falar com latinos, porque às tantas começam a falar também, e depois vão lá para a terra deles e dizem isto aqui é insuportável. Eu divirto-me agora, por exemplo, nos Estados Unidos, porque eles andam todos com os instrumentos da tecnologia moderna. Então não sabem o que é o processamento paralelo que nós aprendemos de criança. Já estávamos na aula a falar com o amigo e a escrever para o outro e ao mesmo tempo com a bola debaixo. Portanto, nós temos esta coisa. E, portanto, eu gosto imenso nos Estados Unidos, porque eles agora estão numa reunião e estão com o BlackBerry. E agora é mais com o iPhone. E depois perdem-se do que está a acontecer. Porque enquanto estão a fazer aquilo, não estão a ouvir. Estão ali, mas não estão. Ao passo que nós estamos. O problema que nos irrita é que nós estamos a olhar para o BlackBerry e estamos a ouvir. E é um gozo enorme apanhar às vezes um desses momentos e depois, não tendo dito nada, dizer como eu agora acabei de dizer. Estás de acordo? Sem ter dito nada. E ele fica na dúvida se eu disse alguma coisa ou se eu disse que eu estava a olhar para o BlackBerry e não ouviu o que eu disse. E eu depois eu acabo muito sério e digo, então. Ele diz, mas então o quê? Se não estás com atenção ao que eu disse. E é um gozo total. Isto é quando um peixe está diverte-se mesmo. Mas, portanto, já chega sobre o ser português. Outras perguntas. Vocês agora têm que me controlar, senão... Porque eu agora quero ser português e, portanto, o tempo é um detalhe que é completamente irrelevante. O tempo só é importante. O que interessa é uma boa conversa. Não é? Portanto, eu, para mim, eu termino quando vocês quiserem. Não. E também há outras perguntas. Digam lá. E eu prometo que são mais rápidas. Só que a pergunta é complexa. Meu caro colega, também professor. Gostei muito da definição de gestor. Uma pergunta que eu tenho é como é que define desempenho superior? Quantitativamente. Porque o que é superior é subjetivo. Pode ser, por exemplo, o exemplo dos banqueiros nos Estados Unidos, cujos lucros ou o salário é definido na performance do banco nos próximos 6 meses. E visto o que aconteceu ao longo prazo. Pode ser um bocadinho mais específico obviamente fez muita reflexão. E a segunda pergunta é oferecer uma antítese. Vocês vão para aqui em Portugal, realmente se faz uma pergunta. Eu sou português. Isso é duas perguntas. Somos dois portugueses. Eu sei, não tem mal, só estou a... Não tão um bocado mais ligeiro como é que explica o fenómeno do Pinto da Costa, que é o dirigente culturalmente mais ligado a ser português e é um dos dirigentes esportivos mais bem-sucedidos. Não mais bem-sucedido, mas em termos de cultural, do aspecto cultural e do aspecto dirigente, há uma ligação de forma. É mais fácil responder à segunda do que à primeira. Há muito tempo que nós concebemos o que é ser genial, que é ser aquilo que não se pode explicar. E, portanto, o Pinto da Costa é genial. Alguma coisa à categoria serve, não? Não tinha utilidade nenhuma.
E, portanto, imaginem que eu havia agora explicar porque é que o Beethoven era Beethoven. E mesmo o Beethoven, eu acho que ficaria admirado com o Não posso ter a certeza, do ponto de vista científico, mas a minha intuição, orientada pela evidência que tenho, seria essa. Bom, a primeira pergunta é mesmo a pergunta de bom aluno, e não é nada por ter bons alunos da sala. Portanto, qual é o desempenho superior? O que é que tu achas que é o desempenho superior? Depende de qual é a missão do grupo. Se for um peixe, é obviamente não morrer. Se for uma companhia, é os acionistas. São os acionistas? Não só para o preço da empresa a longo prazo. Quer dizer, acho que a resposta talvez seja que é impossível definir o que é o desempenho superior. Não há uma única resposta. Depende da missão do grupo. Pois, só que a pergunta é, e quem determina qual é a missão? É muitas vezes o dirigente. Portanto, o dirigente não pode ser avaliado por aquilo que ele próprio determina. E, portanto, a resposta à pergunta, que é muito boa pergunta, é que quem avalia o desempenho superior é a sociedade em que a companhia desempenha coletivamente o seu papel. A sociedade. Portanto, e essa apreciação do desempenho da empresa pode, em certos momentos, ser mais visível porque é feita por acionistas, que são membros da sociedade, ou por clientes, que são membros da sociedade, ou por sindicatos, que são membros da sociedade, ou por jornalistas, que são membros da sociedade, mas é a sociedade. E, portanto, é a sociedade em que a companhia desempenha que avalia a superioridade do desempenho da companhia. E, portanto, o desempenho de uma empresa é sempre a interação entre a sociedade a que pertence, a envolvente em que se encontra, a sua organização e a sua conduta, ou como se diz, a sua estratégia. Portanto, o desempenho de uma empresa é sempre a interação entre a envolvente da empresa, a sua organização, isto é, o que a empresa é, e a sua conduta ou estratégia, isto é, o que a empresa faz. E, portanto, é essa sociedade ou envolvente em que a empresa está que determina se o comportamento, se o desempenho coletivo é superior ou não. Outra pergunta. Eu pedi licença para uma pergunta, não faço parte da tribo, mas tem alguma recomendação da sua experiência que os intervalos de saída da água para perceber a sua qualidade e o seu estado obedecem a um plano regular ou muito mais a sinais de percepção do próprio ou a sinais de instinto? É possível estar dentro da água e perceber que se está lá e perceber que se está na água? Ou para perceber que se está na água tem que se estabelecer um plano regular de saída? A percepção do povo a que pertencemos é universal. Portanto, todos os seres humanos têm uma percepção de que pertencem a um povo. O que é interessante é que essa percepção é ela própria cultural. Portanto, por isso temos imensa dificuldade de sair das tautologias em que podemos cair facilmente quando tentamos avaliar a nossa cultura, nomeadamente dentro dela. E, portanto, é por isso que a saída é fundamental. E a saída não é só a saída. É uma saída ativa, em que, quando se está noutra água, se tenta orientar o comportamento dos peixes dessa água. É por isso que eu digo, o modo mais eficaz de aprender o que é ser português é ir dirigir estrangeiros lá fora. Não é só ir lá para fora. Porque é só nessa altura, não é quando tentamos dirigir estrangeiros lá fora, na sua água, que percebemos profundamente quem somos.
Não é quem somos como indivíduo, mas quem somos enquanto povo. Porque, isto é, eu percebi que eu sou eu. Eu não tenho uma cultura. Eu pertenço a uma cultura. Ou seja, há uma cultura que me tem a mim. Há um povo a quem eu pertenço. Eu não tenho um povo. E o que isso significa é que uma parte de mim é o povo a que eu pertenço. Portanto, uma parte do que eu penso, sinto e faço é ser português. Ainda que seja muito difícil distinguir o que é ser português do que é ser José Fernando Pinto Santos. Porque o que as pessoas veem é o José Fernando Pinto Santos. Mas o que eu sou e o que eu faço, em parte, é o ser português que há em mim, e que há em si, e que há em todos. E, portanto, eu acho que a consciência verdadeira da água apenas se pode ter quando saímos da água e vamos, fora da água, tentar dirigir outros na sua água. Agora, não quero dizer que, por exemplo, o estudo de obras que já temos a nosso dispor, ou que visitas frequentes, mas de curta duração, ou que a observação cuidada de uma série de coisas, nos permitam ter alguma consciência. Portanto, eu acredito que nós temos que ter uma razoável consciência do que é o povo a que pertencemos, do que é a história de que somos parte, com cuidado, com estudo, com alguma observação. Portanto, porque não precisamos, em geral, ter um conhecimento tão profundo que nos leve à compreensão total da água. No meu caso, isso é fundamental, porque eu até deixei de dirigir. O que eu faço agora é estudar gestão. Portanto, eu tenho que ter uma compreensão das águas superior a quem pratica, senão não posso estudar quem pratica no seu tempo. Mas um dirigente consegue dirigir com alguma consciência, digamos, da cultura, do povo que dirige. E, portanto, eu julgo que nós isto é, sim, nós, vocês, eu já o faço, mas tenho de fazer em doses pequenas, não é só mais as outras pessoas, não é? E causa muito desconforto. O que não quero fazer, porque sou português. Aqui essa parte de mim eu percebo o valor do desconforto que eu criaria, só que ao mesmo tempo, sendo português, esse desconforto causa um desconforto em mim. E portanto, eu sou aquilo que depois os portugueses chamam inconveniente. Isso é um bocado inconveniente. Tradução. E portanto, eu não gosto de ser demasiado inconveniente, mas eu acho que todos devíamos ser um pouquinho inconvenientes com quem nos dirige. Porque se formos um pouco inconvenientes, é muito provável que melhore a qualidade da direção. E se não formos inconvenientes com quem nos dirige, não vamos melhorar a qualidade da direção. No limite, o que é que devemos fazer quando sentimos que não estamos a ser bem dirigidos? E aquilo que eu digo, e que digo a vocês, mesmo sabendo o momento em que estamos, é que quando nós sentimos que quem nos dirige não nos melhora, a única coisa a fazer é mudar imediatamente de dirigente. O que é algo que nós controlamos. Nós não precisamos de um dirigente para escolhermos quem nos dirige. Porque essa é uma liberdade que todos temos. E, portanto, aqueles que dizem o meu chefe não presta, mas se mantêm com o mesmo chefe, não merecem o tempo que leva a ouvir o meu chefe não presta. Porque é uma frase que nem se deve dizer, porque quando o chefe não presta, quando se falar com alguém, já se tem outro chefe. Ou nenhum. Porque é melhor não ter nenhum do que o que não presta. E eu tenho a total consciência do que estou a dizer. E por isso eu respeito muitas pessoas que não têm essa liberdade. Mas julgo que não são os que estão nesta sala. Eu respeito muito aqueles que, sendo operários, por exemplo, têm um vencimento tão pequeno que não podem escolher o chefe. E, portanto, não têm essa liberdade. Eu julgo que todos os que estão aqui têm essa liberdade. Portanto, devem usar essa liberdade, porque é quase uma qualidade de uma pequena parte de uma população, de um povo. E aqueles que a têm, como eu tenho, e como eu tive e pratiquei, devem usá-la, porque
essa libertação é incrível. Eu não sei se algum de vocês já disse este chefe não presta e amanhã não é mais um chefe. O que muitas vezes significa mudar de emprego. Eu não sei se algum de vocês já fez isso. Mas isso é uma libertação. No dia seguinte é segundo. E vale. Mesmo que depois alguns sacrifícios possam ter que acontecer, mas acabam de passar. Muito bom. Outra coisa do português. Nós qualificamos sempre aquilo que vamos dizer. Neste caso é só uma pequena. Uma grande pergunta. Porquê é que é importante ser Portugal? Porque é importante para perceber essa água, o peixe tem que sair da água. Porquê é que existir, por exemplo, os animais que estão na terra? Porquê que o peixe não pode só viver com os humanos? Porquê é que é importante sair do país e ter princípios de sobrevivência? A minha resposta é uma resposta que é informada pela minha própria experiência e pela experiência das pessoas que eu estudo que são dirigentes. E, portanto, provavelmente se tivesse aqui um antropólogo daria outra resposta. A minha resposta a essa pergunta, que é uma ótima pergunta, não é pequena, é uma pergunta, é uma boa pergunta, é a seguinte. Quando nós estamos, deixem-me continuar a utilizar a metáfora do peixe e das ovelhas. Eram ovelhas, não é? Ótimo. Portanto, australianas, coitado do peixe. E o coitado do peixe é que se nós vivemos enquanto peixe no meio de ovelhas, começamos a perceber que as ovelhas não são peixes, que o ar não é água, e em geral temos a sensação e portanto, compreensão de que é melhor ser o que somos, mesmo que não saibamos bem o que é ser o que somos, e que não há nada como está na água. Ou seja, acabamos por explicar a diferença com a nossa superioridade. E, portanto, dizemos eles são estranhos. Ou com a nossa inferioridade. E o facto de ser de um modo ou de outro é cultural também. Por exemplo, nós, culturalmente, tendemos a compreender os outros como melhores do que nós. Certamente como diferentes de nós. Isso pode ter razões históricas. Nós, há muitas centenas de anos, que contatamos com povos muito diferentes de nós, e também porque a maior parte da nossa população está junto do mar, junto de portos. E portos sempre foram os lugares de onde vêm os estrangeiros. E, portanto, é normal, quando se vive junto ao mar e um porto, que se compreenda, pelo menos, que os outros povos são diferentes de nós. Isto é quase como estar junto aos ovelhas. Se vocês entrarem, se vocês conhecerem pessoas muito continentais, sei lá, no meio da Alemanha, ou no meio dos Estados Unidos, ou no meio do Brasil, onde constatar a dificuldade que essas pessoas têm de perceber que há povos diferentes. Porque estão intimamente convencidos que todos os povos são iguais. E que são iguais a eles. E confundem-se a natureza humana, isto é, a natureza do indivíduo, com a natureza da sociedade. Portanto, é quando dirigimos outras pessoas ou pertencemos a equipas com outras pessoas que nos apercebemos ao longo do tempo que o seu comportamento é, por exemplo, profundamente competente, sendo diferente do nosso. E, portanto, é quando eu digo coloquem isto ali e as pessoas colocam aqui. Eu disse, mas era ali. Não estou a perceber. Como eu estou-os dirigir, acabarei por, das duas uma, ou perceber porque é que fariam assim, e às tantas constatar que na terra deles, estou a simplificar, sendo ovelha, é melhor assim do que assim. E ao ver que de facto é melhor assim do que assim, eu descubro que é assim porque enquanto peixe seria assim. E é nestas comparações, não é, em que eu queria que fosse e não é, que eu descubro que é água. Isto é quase que falhando enquanto dirigente fora d'água que se descobre o que é água. E se passa a dizer, afinal, eles também são bons.
E é quando eu descubro que eles são bons que eu descubro o que é que nós somos. Não sei se... É a comparação. Isto. Que é uma comparação que não existe se eu só estiver no meio deles. Não, mas estou a É fazer isso. E, portanto, não é necessário dirigir. Eu acho que, por exemplo, ser membro de uma equipa em que se dão sugestões, portanto, em que não se dirige formalmente, mas em que se tenta influenciar, até pode ser uma equipa de projeto, por exemplo, para cientistas, mas se observar não a ciência da coisa que se faz, mas o comportamento que leva à ciência, mesmo os académicos que estejam lá fora, por exemplo, a doutorar-se, podem ter ideias do que é água. Se observarem isso, não é se observarem o que é ciência, porque a ciência é universal por definição de ciência, e, portanto, não é cultural. Mas o modo de fazer ciência, ou melhor, o modo de praticar, por exemplo, um trabalho em equipe, num projeto que supostamente pratica o método científico, esse modo não é científico, é profundamente cultural. E, portanto, enquanto se estivermos com essa observação com cuidado, podemos talvez... E é por isso que eu digo que a minha resposta é muito orientada, muito informada pela minha própria experiência e daqueles que eu estudo, que são dirigentes. Portanto, eu posso estar a exagerar nessa convicção. José Fernando, eu queria fazer uma pergunta que hoje começamos o dia com isso. Por que é permitido haver offshore? Eu preciso de água. Para responder essa pergunta, eu preciso de água. E agora já não tenho água. Será que dá água? Falar em água. Portanto, a resposta primeira é não é preciso. Não é preciso que haja. Porque é que é permitido que existam? O marido pode fazer a pergunta de outra maneira. Porque é que há gatunos? Essa é a versão portuguesa da pergunta. Eu vou ficar mais para... A portuguesa nunca faz a pergunta. Isso. Portanto, vou ficar mais para a pergunta universal. Portanto, primeiro eu queria informar que não é a minha especialidade. Portanto, enquanto português eu gosto de professar sobre tudo, mas enquanto professor só gosto de professar sobre aquilo que eu sei, e o que eu sei é a gestão de empresas. E, portanto, mas vou de qualquer maneira, não vou deixar de responder. Portanto, mais com uma opinião do que com uma tese. E a minha opinião é de que, em determinados momentos da história, que eu não sou capaz de qualificar, aqueles que têm acesso ao dinheiro, que não são necessariamente os ricos, mas sim aqueles que têm poder de assinar até sobre o dinheiro dos outros, encontram modos de aumentar o seu poder. E certas instituições ajudam a esse aumento do poder daqueles que têm acesso ao dinheiro, mesmo que seja ao dinheiro dos outros. E, portanto, eu aprendi com a vida que não há nada pior do que poder gastar o dinheiro que é de outros. E são esses que habitualmente desenvolvem essas instituições. Até porque assim justificam a sua existência. Mas isto é uma resposta amadora. E, portanto, muito português há de reparar que um bom português, e não só, entende que o amador é superior ao profissional. Professor, só para manter aqui algum... Não vou fazer um aviso à sala. Nós temos jantar às 9 horas. E para não atrasar muito, eu diria mais 2 ou 3 perguntas e depois continuamos a conversa. Parece bem? Estão de acordo?
Então isto é que é dirigir, porque nós agora, se a conversa estivesse boa, até estávamos aqui e ele está a provocar um comportamento coletivo superior, não sei muito bem no sentido de quem, mas diferente, pelo menos diferente, daquele que seria natural. Oh, estás a dirigir. E é superior porque senão os nossos estômagos ficam doídos, o que não é bom, e portanto neste caso também é superior. Dizem então. Depois daquilo que foi dito e ouvido aqui, se acha que há alguma coisa para ser ensinada nas escolas de gestão, se alguma coisa que possa ser ensinada ou que queira ser ensinada nas escolas de gestão, ou alguma coisa para que se pode ensinar ou incentivar as pessoas a conhecer muito. Portanto, o papel das escolas de gestão é diferente, digamos, do método para aprender gestão. Não é? Isto é, ter mundo, como nós dizemos, que no fundo o que queremos dizer com ter mundo é sair da água. Ter mundo pode ser parte do método que as escolas de gestão usem para ensinar gestão. E, portanto, um dos papéis da escola de gestão pode ser disciplinar as pessoas para que reservem parte do seu tempo e da sua vida para ter mundo. E fazê-lo de um modo, e hoje estou convencido que é possível, fazê-lo de um modo que seja muito mais eficiente em termos de tempo. Eu hoje julgo possível, até pelas experiências que tenho feito e dirigido, que com algum treino na escola, o tempo de 2, 3 anos que é necessário para descobrirmos o povo pertencente enquanto dirigentes pode reduzir-se provavelmente para um ano. Isto é, se combinarmos algum ensino de escola com uma experiência fora da escola, dirigida pela escola, poderemos provavelmente limitar muito o tempo e se pouparmos 2 anos da nossa vida, é bom. Qualquer um gostaria de poder poupar 1 ou 2 anos, se tal for possível. Portanto, agora, o que é o papel? Portanto, primeiro, como eu entendo que a gestão é uma arte disciplinada, pode-se aprender na escola todas as disciplinas que disciplinam a arte. E entre essas disciplinas, que é como quem diz linguagens, está certamente a matemática, a economia, a psicologia, a sociologia, a filosofia, a ciência política e a história. E, portanto, todas estas disciplinas são necessárias para disciplinar a arte de gerir. Porque senão a arte de gerir não é gestão. Porque é uma arte disciplinada. É uma arte, na escola podemos aprender uma linguagem rigorosa. Vocês vão reparar que quando os vossos gerentes, gestores ou dirigentes começam a falar daquilo que não sabem, mudam para uma linguagem metafórica. Eu há pouco usei uma linguagem metafórica com o peixe e com a água porque estou a ensinar. Mas muitas vezes o dirigente usa a linguagem metafórica porque revela a ignorância utilizando a metáfora como descrição do mundo. E a metáfora, A é a metáfora de B. Se eu disser que A é B, sabendo que A não é B. No fundo, a metáfora é uma mentira institucionalmente aceita como verdade. E, portanto, quando alguém começa a usar a mentira para descrever a verdade, mostra que não sabe aquilo que está a falar. E, portanto, vocês estejam atentos. Na escola de gestão pode-se aprender uma linguagem mais disciplinada. E, portanto, uma disciplina. Não a disciplina de gestão, porque essa não existe, porque a gestão é uma arte, mas uma arte disciplinada. Aquilo que falta ainda hoje nas escolas de gestão é o estudo da sociedade humana, é o estudo da história e, principalmente, o estudo da filosofia. Porque o estudo da filosofia é fundamental. Por exemplo, permite com mais facilidade a compreensão do que é a água. Estou também convencido, não tendo a certeza, porque nunca pratiquei, portanto, nunca pratiquei, não sei. Apenas a minha intuição diz-me que nós ganharíamos muito se nas escolas de gestão ensinássemos arte. Nomeadamente, por exemplo, poesia,
Porque os poetas são capazes de ver a realidade do modo que nós não somos. Os grandes artistas veem a realidade que nós não vemos. E, portanto, eu estou convencido, nunca tendo sido artista, ainda que sendo português, sou sempre um pouco músico, porque isso é uma qualidade em arte que nasce connosco, um pouco, não é? Ser músico e bailarino. Mas eu estou convencido que os poetas e os artistas veem a água. Têm uma linguagem tão especial para falar da água, que é essa linguagem nós depois chamamos de cultura. Porque é a nossa cultura, só que numa linguagem que nós não percebemos. E se nós trouxéssemos para as escolas de gestão poetas e pintores e escultores a falar do que fazem e do que querem significar com o que fazem, e não custa nada imaginar aulas assim, eu acho que nós aprendíamos melhor a compreender mais depressa a água em que são os peixes. Portanto, eu acho que as escolas de gestão podem ensinar muitas coisas. Agora, o que não se pode e deve, e digo isto hoje com muita tranquilidade, e se vocês quiserem repetir, tenho muito gosto, porque significa também que aprenderam, ou pelo menos que se convencem de que eu tenho razão. O que não deve existir é uma licenciatura em gestão. A licenciatura em gestão é um erro. Na idade da licenciatura não se pode ensinar uma arte. E, portanto, o que se deveria poder ensinar eram as disciplinas que depois, no mestrado, para usar a linguagem de hoje, não é? Fosse o ensino da gestão. Portanto, o ensino da gestão devia ser apenas iniciado no mestrado e prosseguir para o resto da vida. Porque a licenciatura, mesmo a licenciatura que tivesse o título de gestão, devia ser ocupada essencialmente a estudar as disciplinas que criam a disciplina da arte que depois se aprende mais tarde. Porque não se pode aprender uma arte sem ter praticado antes. E, portanto, ser aluno de gestão é mais ser aprendiz do que aluno. E é muito difícil ser aprendiz de uma coisa que nunca se fez, nem que seja um pouquinho. E, portanto, é pena que as licenciaturas de gestão não se ocupem muito mais com ensinar economia, psicologia, sociologia, antropologia, história, filosofia, ciência política, porque são coisas que se podem... e matemática, já agora. Não se esqueçamos da verdadeira linguagem universal, porque assim, quando os peixes falam entre si, até podem usar uma linguagem que todos sabem, que é a única que verdadeiramente todos partilhamos. Portanto, é isso. Desculpe, também uma resposta comprida, mas primeiro porque sou português, o tempo não conta, e segundo porque tivemos a falar de uma coisa que eu entendo hoje muito importante, sabendo que é necessário melhorarmos a qualidade da gestão em Portugal. Absolutamente necessário. E que poderíamos dar um salto incrível se conseguíssemos fazer isso. Sei, portanto, que o papel das escolas de gestão é fundamental, mas que não podemos convencer miúdos de 19 anos que podem tirar uma licenciatura e achar que aprenderam a gestão. Não sabia isso antes. Sei isso agora. E, portanto, comecei agora em cima agora. Claro. Uma pergunta típica assim, portuguesa. Tenho uma pergunta que é a seguinte. Eu trabalhei 5 anos nos Estados Unidos. Só um bocadinho mais Tens de falar mais alto, senão não te ouvem. Eu trabalhei 5 anos nos Estados Unidos e concordo muito consigo quando disse que os americanos são bastante individualistas e que eles acham que se eles estiverem bem, a pátria, a comunidade estará bem, e que isso está muito enraizado na cultura de cada povo. Mas uma coisa que me faz confusão é que os americanos têm muito pouca cultura, é uma cultura muito jovem, tem menos história do que nós e são um povo muito diverso, têm diversas etnias, uma colonização que aconteceu, e como é que nós, será que é isso que faz com que eles sejam tão individualistas? Poderá ser esse o motivo que eles se comportem de uma maneira diferente? A explicação da cultura é muito difícil. Eu não me permito falar sobre isso. Agora, é verdade que ser americano significa esquecer a história de onde se vai. E por isso o americano não se sente confortável quando nós lhe lembramos de onde vimos ou de onde vieram.
Porque ser americano, chegar à América e ser americano, significa esquecer o lugar de onde é. Logo esquecer a história. E isso é ser americano. Portanto, não se consegue ser americano se não se fizer isso. E qualquer comportamento ou discurso que leva ao contrário é considerado anti-americano. É considerado culturalmente, portanto, de modo implícito, não lhe vão dizer, mas é. Portanto, agora, porque se uma coisa leva à outra, não tenho de saber para isso. E uma pergunta sobre a universidade. Como vê, por um lado, esta tentativa de sair da água, estando dentro dela, que são as parcerias com as universidades americanas, a forma como são feitas, Sim. como é que olha hoje de fora da água para a Universidade Portuguesa? Respondo já. Pergunte? Eu gostava de saber até que ponto é que ser português condiciona ou se sobrepõe às aprendizagens que os dirigentes fazem quando saem do país e quando regressam ao país. Até que ponto é que a nossa cultura, quando regressamos, se condiciona? É engraçado que a minha resposta às duas perguntas é parecida, não é? Porque muitos dos universitários que saíram para se doutorar e retornam fascinados com outra água e convencidos que outra água é melhor do mundo, querendo muitas vezes que cá se seja como lá. E, portanto, uma das constatações que eu faço sobre a nossa universidade, e eu faço parte da nossa universidade, a Universidade Portuguesa em geral, é que também aí o nosso comportamento, depois de irmos lá fora, é um comportamento de estrangeirado. E, portanto, o que há lá fora é melhor do que aqui e nós devemos ser aqui o que se é lá. E a parceria é um instrumento para isso. Ora, quando a parceria entre duas instituições de longa duração é instrumental, a parceria fracassa. Ponto final. Isso eu sei. Isso é a minha especialidade. E, portanto, aquilo que está agora a tentar fazer fracassará sempre. Porque, quando se diz eu vou-me associar à Universidade Americana porque quero aprender a ser como eles, nesse exato momento, a parceria fracassou. Porque a parceria só tem valor se nós continuarmos a ser o que somos, eles continuarem a ser o que são, e a parceria servir para que, em conjunto, sendo diferentes, façamos coisas superiores àquelas que podemos fazer enquanto nós, mesmo que aprendemos a ser como eles, coisa que nunca sabemos. E, portanto, é pena que haja essa tentativa de fazer cá aquilo que eles são lá. Quando alguém quer fazer cá a América, eu pergunto porque é que não vão para lá, porque é muito mais barato. E não bastam ninguém. Isto é verdade para os... Ora, e acontece mesmo com os dirigentes, isto é. Por isso eu há pouco dizia, e não estou a brincar, o desempenho do dirigente que é eficaz é um desempenho que leva a um profundo cansaço. Exatamente porque é preciso, permitam-me uma linguagem mais ligeira até para a hora, estar constantemente a remar contra a maré. Expressão muito portuguesa. Que é um mal português dizer mega entropia. E, portanto, a criação de uma ordem diferente daquela que deveria ser, e que habitualmente é a ausência da ordem, tendencialmente, é muito cansativo. E, portanto, o que pode muitas vezes acontecer é que desistimos. Principalmente se a estadia lá fora for de curta duração. Isto é, vai ser um curso. Não sei se vocês já foram num curso lá fora. E quando se está num curso a aprender, temos logo 45 mil ideias de como vamos voltar e melhorar as coisas. E depois voltamos. E tentamos. E fica tudo olhado. E depois tentamos outra vez. Fica tudo olhado. E depois desistimos.
portanto, e isso não é um defeito. Atenção, eu estou a dizer isto desta maneira porque e é por isso que tem que estar lá fora há algum tempo, que é para se ter tanta certeza de que se está certo, que se resista à pressão daqueles que são como nós e que, portanto, começam a nos julgarem com os olhos estranhos, dizendo ou imaginando: quem és tu? Mas quem é que tu julgas que és? Vens agora lá de fora andar umas bocas. É muito interessante que nós somos o único povo que eu saiba, e aqui se alguém souber mais do que eu ensino, que temos a expressão estrangeirado, que não se pode dizer em mais nenhuma língua. E nós todos. E, digamos, é muito interessante estudar porque é que nós usamos a palavra, como a palavra se desenvolveu, porque no fundo estamos a tornar um verbo num substantivo, que é uma identificação. E, portanto, eu acho que que houve muitos antes de nós, que indo lá fora, quiseram trazer para cá novas sobre a água que somos e acabaram chamados de estrangeirados. Que é como quem diz: não, ele é... Eu gosto muito de ouvir falar. Ele diz coisas muito interessantes, mas vê-se bem que não está cá. Isso é o que dizem depois de eu falar. E, portanto, eu tenho consciência, porque seria aquilo que eu diria depois de eu falar. E, portanto, tenho consciência de que dizem isso. Não é? E por isso, com toda a franqueza, eu falo hoje muito menos do que falar mais. Porque também é do saber popular português, que é o primórdio da economia e cultura, que falar para as paredes é uma perda de tempo. E já agora aos peixes também. Hoje em dia há um grande país, a imigração em Portugal tem aumentado de idade. Há bastantes portugueses da Europa. Acha que estes portugueses algum dia vão voltar? Acha que voltarão este país realmente para a frente? O que é que o país deverá fazer para que esses sejam de volta? É uma grande camada de Portanto, aqui, mais uma vez, eu estou a falar de uma coisa que não é a minha especialidade. E, portanto, vou dar apenas uma intuição. A minha intuição e a minha esperança é de que uma boa parte não volte. E vou dizer por duas razões. Primeiro, eu, de certa maneira, estou contente por ter decidido estudar, ensinar, compreender as empresas e não, por exemplo, os países. E uma das razões porque hoje eu tenho quase que pena por quem tem a tarefa de dirigir um povo, uma nação, um país, como o nosso, ou como a Itália, ou como o Japão, ou como a Alemanha, é de que não sei se repararam que nós temos hoje 20% da nossa população com mais de 65 anos. E que esse número só vai aumentar. E, portanto, se os mais novos aqui ficarem, a questão importantíssima é o que é que fazem os mais velhos. Porque se os mais velhos terminarem de trabalhar com a melhoria da qualidade de saúde, vamos ficar todos. Ser saudável, capaz, com 70 anos e não poder fazer nada, presumo que é receita para um comportamento que é pouco. E, portanto, eu espero que haja lugar em que as pessoas mais velhas possam continuar a trabalhar enquanto puderem. Porque se o fizerem, e se fizermos isso bem, a idade conta menos do que o que se pensa. Vocês reparem que é capaz de não ser por acaso que os países que hoje chamam de emergentes, ainda que eu passe a vida a informar quem chama de emergentes, que eu vou lá e eles estão sempre ao mesmo nível. Por exemplo, o Brasil está emergente, eu vou lá e o mar está sempre mais ou menos no mesmo nível e, portanto, o país não está a emergir. Até que se estivesse a emergir, gostaria que fosse submergir, porque chamávamos de... Portanto, o que eu queria dizer era, vocês reparem que o Brasil, a China e a Índia são neste momento povos
tem aproximadamente 4, 6 e 7% de pessoas com mais de 65 anos. Os japoneses têm mais de 22% da população com mais de 65 anos. E quando alguns pré-opinantes aqui dizem, economia, a década perdida dos japoneses, porque o Japão na década quase não cresceu. E eu digo, meninos, pois não cresceu. Mas eles hoje estão 10 anos mais velhos em média do que estavam há 10. É notável que não tenham crescido. Porque quando nós envelhecermos 10 anos em média, vão ver o que nos acontece. É o que já está a acontecer. Vocês reparem que o sul da Europa é a zona mais velha da Europa. É os PIGs. Portanto, PIGs também quer dizer velhos. E, portanto, nós temos que resolver. Este problema não é um problema. Isto é, nós temos de permitir que as pessoas com 65, 70 anos trabalhem se quiserem, se puderem. Uma das poucas instituições que permite isso ainda é a instituição universitária. O que é notável. Habitualmente a universidade, quando é competente, vai à frente da sociedade. Na universidade pratica-se há muito tempo que, se alguém puder dar aulas até aos, hoje em dia não sei quanto é, exato, no mínimo 60, pode dar aulas até aos 70. E não me admira nada que amanhã se diga, pode-se dar aulas até aos 75. Desde que a cabecinha funcione e a boca. Portanto, e logo, é por isso que eu digo, eu espero que uma parte dos novos não voltem, porque se voltarem não há lugar para os velhos trabalharem. E nós poderemos vir a ter um problema seríssimo. Por outro lado, é muito importante que os novos, uma boa parte dos novos, fiquem lá fora, porque no mundo de hoje, que é muito diferente dos anos 60, que é muito diferente do século XV, e do século XVI, e do século XVII, em que já muitos ficaram lá fora, porque é capaz de ser nosso destino estar sempre em parte lá fora. Permitam-me parênteses. Um dos modos que eu tenho de irritar os brasileiros, está aqui algum brasileiro? Eu irrito na mesma, só quero saber que está mais gosto se tiver. Não está. Às vezes os brasileiros estão a falar comigo e dizem, sim, porque vocês, o povo colonizador, e dizem isto às vezes com uma voz. Eu digo, peraí, lembra-me o teu nome? Francisco Magalhães de Lemos. Quem foi o colonizador? Foi a tua família que está cá ainda ou a minha que nunca cá esteve? Porque Francisco Magalhães de Lemos do Corumbi não me soa que seja. Portanto, nós já temos portugueses lá fora há muito tempo e continuamos bem. Portanto, o que é que eu quero dizer? No mundo de hoje, eu acho que se os portugueses que foram lá para fora e em parte ficarem lá fora, o que no mundo moderno significa vir cá muitas vezes. Porque hoje é muito mais fácil de vir cá muitas vezes. E, portanto, estar não estando. Podem, com a presença lá fora, portanto, serem elementos de um comportamento e de um desempenho coletivo dos portugueses que cá estão, que permitirá que os portugueses que cá estão possam usar o mundo como uma fonte do desempenho daqueles que cá ficam. E é muito isso que eu vejo naqueles que estão fora. Isto é, por estranho que vos possa parecer, ou talvez não, eu não sinto, estando lá fora uma boa parte do meu tempo, que mesmo lá fora eu não estou a colaborar com Portugal. Eu sinto que estou a colaborar com Portugal, estando lá fora. E, portanto, se mais como eu estiverem lá fora, e é por isso que eu associo muito a importância, por exemplo, de uma formação universitária e da ida lá para fora, eu acho que nós podemos, mesmo cá, desenvolver muito mais. E nós somos capazes de fazer isso e outros povos não são. Nós somos porque já o fizemos tantas vezes que eu sei que somos. E, portanto, não vejo problema nenhum em que façamos isso. Porque aqueles que regressam devem regressar equipados com o conhecimento do que é água e, portanto, serem melhores dirigentes cá, e melhores empreendedores, e melhores inovadores, e principalmente melhores dirigentes. E, em última análise, melhores dirigentes políticos do país.
Eu espero que no futuro, quase que fosse necessário, antes de ser dirigente político de um país, ter passado uns anos lá fora. Portanto, o povo diria, não há nada que diz, não há nada. E alguns ficarem. Pois, os que ficam ajudam sempre os que cá voltam. E, portanto, eu fico muito contente com isso. Eu não tenho nenhuma... Quando as pessoas dizem, vou lá para fora para arranjar um emprego, eu fico... Acho ótimo, porque o que importa é lá para fora. Mas não é arranjar um emprego. Quer dizer, acho que esse designo é um designo um pouco excitante. Até que lá está emprego para nós é coisa que fazemos com prejuízo. Portanto, ir lá para fora logo com prejuízo não é provavelmente a melhor das intenções. Não, eu acho que devemos ir lá para fora, entre outras coisas, para nos desenvolvermos enquanto pessoas, para que possamos colaborar com o nosso povo. Porque é isso que eu sinto que faço. Não sei explicar como, mas é isso que eu sinto. E, portanto, tenho a certeza que faço. Última, porque já estamos 5 minutos atrasados. Há boa moda para portugueses, dá para ver. Já estou um bocado no assunto, mas último. Diferenças entre dirigente de uma empresa e dirigente dirigente de um país, por exemplo, não é? Não sei. Não sei porque nunca estou. E, portanto, não sei. Julgo que a mesma definição se pode eventualmente aplicar, só que há um pequeno problema que eu não sei resolver. É que, nesse caso, é muito problemático aferir a superioridade do desempenho coletivo. Por isso eu não sei. Da empresa eu sei porque sei que há uma sociedade que avalia a empresa. Ao passo que um país, o que é que avalia o desempenho de um país? E a resposta tem de ser o mundo e o país. E aqui, aquilo que eu sei que estudei não me permite opinar. Ou melhor, permite-me só opinar, mas opinar eu não gosto, principalmente fora de horas. Portanto, não sei responder à pergunta. Professor, eu acho... Muito obrigado.